Não sei se você de casa sabe o início dessa história, mas no Brasil os salvamentos eram feitos pelo Corpo de Fuzileiros Navais, até que Dom Pedro II teve a ideia de criar o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil, o Corpo de Bombeiros da Corte, que daí se expandiu para todos os estados brasileiros. Aqui em São Paulo, o Corpo de Bombeiros é da Polícia Militar do Estado. Estamos recebendo o Tenente Eduardo Oliveira, bombeiro. Satisfação em tê-lo conosco. E olha, em princípio, muito obrigado pelo trabalho de vocês, que é realmente fantástico, merecedor de todo o nosso aplauso. Muito obrigado, Cataldi. É um prazer estar aqui. E até me emociona esse seu apanhado histórico, né? De estar fazendo parte dessa linhagem, né? E a gente aprende desde o princípio a valorizar aqueles heróis que já passaram por aqui, que já vestiram essa farda e que nos trouxeram até o momento presente. Bens e vidas a salvar. Muito bonito o lema. E eu queria que você nos falasse sobre esse leque de salvamentos que os bombeiros de São Paulo prestam à população. Não é só ir lá apagar incêndio, que é uma coisa tremendamente perigosa, né? Porque vocês entram lá no meio do fogo, da fumaça, e podem sair até intoxicados várias vezes. Mas também tem outros salvamentos importantes, no mar, no ar. Como é que vocês conjugam isso tudo? Todos os bombeiros estão habilitados a prestar qualquer tipo de socorro, Eduardo? Com certeza, Cataldi. Nós temos que o início da história foi realmente com a questão de incêndio, né? Mas logo no princípio nós tivemos a divisão entre incêndio e salvamento, né? Então, nós tínhamos grupamentos especializados apenas no combate ao incêndio e outros grupamentos especializados em salvamentos. Hoje, eles já se mesclaram, né? Então, a nossa viatura, ela presta todo tipo de serviço, tanto incêndio quanto salvamento, e ainda agregamos a questão do atendimento pré-hospitalar. Hoje, nós já estamos indo um pouquinho mais à frente, que é a questão também da prevenção. Bom, com relação aí até a salvamento, mergulhos, tudo vocês têm esse tipo de aprendizado na academia, nos cursos? Sim, a formação do bombeiro básica, ela envolve todas as áreas, salvamento aquático, salvamento terrestre, salvamento em altura e combate a incêndio. No entanto, nós temos também alguns cursos de especialização. Então, a gente procura, dentro de uma prontidão que está de serviço diariamente, a gente ter um especialista em cada área, embora todos saibam executar todos os serviços, mas uma pessoa que tenha, por exemplo, um curso de salvamento em altura, cada dia de serviço em uma base, ele é especialista naquilo de lá. Então, todos sabem trabalhar, mas a gente tem alguém com um pouquinho de conhecimento a mais. Ainda tem também o salvamento aéreo, né? Que vocês muitas vezes são chamados a prestar com helicóptero e tudo mais. Isso, a nossa região aqui a gente tem a alegria de estar com o apoio do grupamento aéreo, então nós temos um médico também de plantão 24 horas. Então, o que a gente precisar aqui na nossa região de um apoio aéreo, tanto para um salvamento, por exemplo, de uma vítima que está em um local de difícil acesso, ou uma pessoa que está longe de um apoio médico, também com o apoio da aeronave a gente consegue diminuir esse tempo e um auxílio médico numa ocorrência pode determinar a vida e a morte, né? Então, com certeza. Isso é. E eu me recordo aqui, o telespectador talvez não tenha essa memória, mas havia por parte de um serviço mal prestado, mal feito, né? Uma situação difícil no resgate de pessoas que tinham problemas na rua, do primeiro socorro prestado a uma vítima num acidente, né? Cada município fazia da maneira que queria, uns tinham, outros não tinham, as pessoas ficavam lá, às vezes, horas a fio, até morriam pela falta de socorro. No Rio de Janeiro, esse problema foi muito focado e, na época, o governador era o Leonel Brizola e foi ele que passou para o Corpo de Bombeiros pela primeira vez esse serviço de resgate que hoje é prestado em todo o país, né? Aqui em São Paulo a gente tem visto
muita eficiência nesse serviço de vocês, Corpo de Bombeiros de São Paulo, no resgate das pessoas. E isso moralizou essa questão. Sim, eu acho que até a nossa maior demanda hoje é da unidade de resgate. E como o senhor disse, antigamente as pessoas, por não ter um padrão, por não ter um conhecimento de como tratar aquela vítima naquele atendimento imediato a uma situação de emergência, então aumentava-se muito também a questão dos custos relacionados ao tratamento posterior a essa vítima que foi, por não ter esse conhecimento, deixado de lado alguns procedimentos e aí uma sequela que poderia ser evitada não se evitou e aí o custo do Estado era muito grande, né? Então confiou-se no Corpo de Bombeiros e vem até hoje, né? Mesmo com a entrada do SAMU, que presta também um excelente serviço, mas a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, a gente não consegue imaginar um Corpo de Bombeiros sem prestar esse serviço para a sociedade. A viatura, quando sai para prestar um atendimento de socorro médico, né, por um acidente, coisa assim, ela vai composta por uma equipe multidisciplinar, pode-se dizer assim, né? Eu vou te pedir para a gente falar sobre essa questão na volta da entrevista, aqui no Repórter Setorial. Estamos falando com o Tenente Eduardo Oliveira, do Corpo de Bombeiros, e ele tem nos mostrado aí situações importantes da emergência que é prestada à população em todo o Estado. Já já estaremos de volta.